Hoje a gente vai tentar entender uma das mentes mais malucas de Kimetsu no Yaiba, um Oni que coleta falhas atrás de falhas, e mesmo assim pode ser chamado de prodígio. Opa, e aí guys? Estão preparados para falar de Demon Slayer? Dentro dessa obra incrível existe um personagem que sempre mexeu muito com o meu emocional. Como muitos de vocês sabem, eu curto sim um mangazinho, até mais que um anime, então eu leio muito o mangá de Kimetsu. E se tem um personagem que fez eu ter ódio, raiva, tristeza, ressentimento, dó e de algum modo alegria, esse alguém foi o Akaza. Sim, a Lua Superior 3, ou pra quem só viu o anime, o capitão que fez o chasqueiro virar o espeto. Bum! E dentre todas as luas superiores, da Daki Gazosa ao Kokushibo, não existe ninguém que teve mais falhas que o Akaza, tirando você, ninguém gosta de você. O menino Akaza é literalmente a lua que mais se ferrou na obra inteira. Parece que tudo que ele fazia simplesmente dava errado. Às vezes o próprio Akaza deveria se questionar se o problema era realmente ele ou se o mundo simplesmente odiava ele. Bom, vamos começar do começo. Para entendermos o Akaza, primeiro temos que falar de seu passado, quando ele era apenas um simples humano, ou melhor, um garotinho de 11 anos que vivia na pobreza para ajudar seu próprio pai que sofreu de uma doença grave. Em seu vilarejo ele era muito conhecido e tinha conseguido 3 linhas em seu braço por ser pego roubando. Caso ganhasse a 4ª linha, aí o menino Hakuji ia fazer um cosplay de Shanks. Se é que vocês me entendem, entende? Sim, ele ia ficar sem braço. Porém, antes de roubar pela 4ª vez, o pai do Hakuji acabou não aguentando ver seu filho passando por tudo aquilo e bom, vocês sabem, eu não vou falar aqui porque senão digamos que ele virou uma estrelinha por conta própria. O Hakuji até então roubava para ajudar os mantimentos da casa e na compra dos remédios para o tratamento de seu pai. E ali ele se viu meio sozinho, como se tivesse perdido tudo que ele tinha. O pai da casa acreditava que sem ele ali, seu filho poderia se livrar do peso que ele estava sendo. Somente assim, Hakuji poderia viver como uma criança normal e finalmente correr atrás da própria felicidade. Mas o Akaza acabou se revoltando com tudo isso e começou a revidar as agressões que sofria pelos moradores da vila. E assim, ele bateu em 7 adultos até que conheceu Keizo. E pessoalmente falando, um dos personagens mais maneiros dos flashbacks de Kimetsu. Um homem que, em toda sua gentileza, meteu o cacete na casa e colocou o moleque pra simplesmente mimir. Então, como bons homens, depois de uma briga, os dois viraram muito amigos. E Keizo levou Hakuji até sua casa, que era um dojo, mas era um dojo sem aluno nenhum, meio suspeito e tal. O Keizo queria que o Akaza fosse seu aluno e cuidasse de sua filha, enquanto ele fazia seus trabalhos fora durante o dia. E o Hakuji ficou meio relutante, porque achou estranho, meio rápido, até conhecer a filha do Keizo, a Koyuki, simplesmente uma 10/10 perfeita. E quando eles se conheceram, o Hakuji criou uma forte simpatia por ela, já que ele estava doente. Ele viu ali uma nova maneira de se ver útil cuidando de alguém novamente, assim como ele fez por anos com seu pai. 3 anos depois, Keizo pediu que Hakuji herdasse seu dojo e que ele se casasse com sua filha, já que nessa altura, um já estava apaixonado pelo outro. Sim, pelo menos um casal foi bem desenvolvido em Demon Slayer. Parece tão milagre, não é mesmo? Agora aquele menino que era conhecido como um criminoso estava tendo uma vida normal, meus amigos, sorrindo e agora praticamente com um novo pai e uma esposa. Mas é óbvio que, como estamos falando de Demon Slayer, o anime que tem essa abertura aqui, sim, essa abertura aqui, não tem felicidade não, é só lágrima, choro e desespero. E churrasco. Akaza foi visitar o túmulo do seu pai para contar a ele sobre as novidades e o casamento. Minha vida deu bom, eu arrumei uma família nova, vou casar com a menina dos meus sonhos e espero que você esteja bem. Esteja bem, por favor. E assim, ele partiu para casa em busca de sua nova vida. Porém, aconteceu um pequeno desastre. O poço do dojo havia sido alterado por alguém, e o Keizo e a Koyuki foram envenenados e também viraram estrelinhas. Hakuji entrou em desespero e em um estado de ódio. Ele visitou o dojo vizinho, que provavelmente foram os responsáveis pelo envenenamento, e de mãos nuas, mandou de base 67 pessoas. O negócio foi tão feio que a galerinha ali não sabia qual parte era de quem. O negócio foi tão de outro mundo que esse incidente chamou tanta atenção pelo mundo que Muzan Kibutsuji pessoalmente, sim, o rei dos bichões, resolveu visitar a cidade para ver o que havia acontecido, já que ele não se lembrava de ter enviado o Oni para aquele tipo de local. Sim, o Michael Jackson queria saber quem era o responsável pelo ataque, e quando Muzan se encontrou com Hakuji, o garoto estava em choque
com tudo que ele havia feito, e sem pensar duas vezes, o Muzan deu a ele seu sangue para que ele se tornasse o Oni. E assim, Hakuji esqueceu sua vida, se tornando a casa e posteriormente a Lua Superior 3. E até aqui, já vimos o quanto a vida odiava o coitado Hakuji. O menino já não cresceu nas melhores condições, o pai estava doente, ele fez tudo para ajudar e mesmo assim perdeu ele. E quando arrumou uma nova família, perdeu tudo de novo. Ele nunca conseguiu cumprir sua promessa de proteger quem ele ama. E como todos sabemos, depois que ele virou um demônio, o Hakuji esqueceu a vida passada inteira e meio que só começou a seguir seus instintos como um Oni. Porém, cada vez mais, ele ficava mais sanguinário e mais obcecado pelo poder, o que fez ele ir até o poço de Lua Superior 3, sendo alguém de extrema confiança para o Muzan, alguém muito leal que jamais trairia ele. Confia. Bem, aí já vamos para a linha cronológica de Demon Slayer, e temos o encontro de Akaza com Rengoku, nosso queridíssimo Hashira da Brasa. Porém é aquilo, né? Ei Rengoku, você conhece o Mario? Que Mario? Aquele que te faz um buraco. No anime a gente até tem uma emoçãozinha maior, uma luta bem estendida com vários golpes e tal, mas no mangá o churrasqueiro só vai de base e o Oni foge do sol. É, bem triste. Deixa aí seu F pelo Rengoku. Porém, depois de matar o Hashira das Chamas, o Akaza ainda é cobrado pelo Muzan, e descobrimos que na verdade a missão dele ali era matar o caçador dos brincos de Hanafuda, Tanjiro Kamado, coisa que ele não fez. Então ele só toma uma bronca do patrão e fica frustrado socando a espada que ele pegou do Tanjiro. Moleque cabeçudo, cabeça de nós todos, testa de amolar faca. Pra você ver, até quando faz o certo a casa tá errado. Então as coisas seguem, até que descobrimos que ele tem uma certa rixinha / rivalidade com a Lua Superior 2, o Doma. Bora lutar, casa? Não. Bora vai? Não, cabeçudo. Nessa reunião das Luas Superiores, também vemos uma certa admiração do Akaza com o Kokushibo, o Oni que um dia ele pretendia superar. E assim chegamos ao arco mais movimentado do mangá de Kimetsu no Yaiba inteiro, o arco do Castelo Infinito. Hoje nosso queridíssimo Akaza se encontrou com ninguém mais ninguém menos que Gil Tomioka, o emo depressivo que usa a respiração da água, e também Tanjiro Kamado, sim, de novo, que agora é um verdadeiro usuário da respiração do sol. E a luta não foi tão fácil assim não, na real, é uma das melhores lutas que temos no mangá inteiro, não só pelo emocional, onde você chora um pouquinho ali no meio da luta, chora bastante, mas por ser uma luta realmente longa e cheia de reviravoltas, ela é realmente boa. Então ela começa com a Akaza já literalmente caindo do teto no meio dos dois caçadores, e a primeira troca de golpes é entre ele e o Tanjiro. E nosso menino Tangerino nessa época já estava virando uma máquina de matar Oni, sendo reconhecido por Gil Tomioka como alguém de nível pilar. Então essa brincadeirinha aí acabou custando o braço inteiro da Akaza e um corte no seu rosto, o que fez a Lua Superior 3 reconhecer nosso menino Kamaboko como adversário digno. Aí temos a bússola da Akaza sendo ativa. Essa bússola é talvez uma das coisas mais roubadas que temos na obra de Kimetsu no Yaiba inteira, e podemos resumir ela em duas habilidades. A primeira é que basicamente ela funciona como um instinto superior, onde o Akaza consegue sentir de onde vai vir os golpes do adversário, por mais que venha em seus pontos cegos. A segunda é que os golpes do Akaza são direcionados como um ímã até as aberturas na defesa de quem está lutando. Por isso, cada golpe dele tem uma precisão gigantesca, é realmente muito grande a precisão. E essas duas coisas são graças ao tal do espírito de batalha, coisa que somente o Akaza, dentre os Onis, consegue ver seus adversários. É como se fosse um tipo de instinto natural de sobrevivência, determinação, medo, excitação, qualquer coisa que interfira na conexão natural com o ambiente. E graças a isso, o Akaza foi capaz de lutar com o Tangerino e o Emo ao mesmo tempo, o que não durou muito, já que ele bateu um tiro de meta jogando o Gil para vários quartos de distância, ficando novamente sozinho com o Tanjiro. E nessa pequena troca de golpes, o Akaza mostrou seu estilo com as pernas, e também provou que um leve encostão de seus golpes tem força suficiente para ferir alguém forte como o Tanjiro. Na luta de Akaza e Tanjiro, os dois conversaram bastante, e a gente percebe que o Akaza começou a meio que se lembrar de sua vida humana, principalmente do Keizo, que era bem parecido com o Tanjiro, mas do mesmo modo, ele domina o Tanjiro com extrema facilidade, mas quando ele vai quebrar a espada dele, o Gil volta para o combate, e meus amigos, é aqui que a luta realmente fica séria. O Gil ativa a marca do caçador, e cara, é uma das marcas mais bonitas do mangá inteiro, e com isso ele até mesmo supera o Akaza por um certo momento, fazendo um corte no pescoço dele. Mas o Oni mostra uma incrível capacidade de adaptação, se nivelando com o Hashira, e essa cena é muito da hora. Eu fico imaginando como vai ser lá no anime, a animação da água e do Kekijou se misturando e se batendo. Só de imaginar eu já fico tipo muito louco, porque vai ser uma coisa épica. Mas como aquilo ali virou uma luta de resistência, o Gil ia acabar jogando no Vasco. Porém é aqui que nosso menino Tangerino surpreende a todos voltando para o combate com seu estado altruísta. Como um counter do Akaza, o Tanjiro corta a mãozinha dele antes que ele finalizasse o Gil, e a Lua Superior 3 fica bem surpresa,
e por puro instinto, ele usa o seu estilo final, literalmente destruindo tudo ao seu redor e quase matando o Gil, que só ficou vivo, apesar de muito ferido por causa da Naji. Porém, o que nosso menino na casa não contava era que o Tangerino não tinha morrido também. Em um único golpe de frente, ele derrubou a cabeça do Akaza, finalmente causando o fim dele como demônio. Outra falha, um Oni que não conseguiu cumprir as expectativas nem do Muzan e nem do Kokushibo. Mas calma lá, ainda tem um pouquinho mais. Apesar de perder a cabeça, o corpo da Akaza continuava ali, paradinho e sem se despedaçar. E aí, fi, tu não tem que sumir não? Ih, é mesmo. Quero não. Assim, o Akaza regenera sua cabeça com sua pura determinação, se recusando a morrer ali. A regeneração dele continuava grande e ele conseguiu pôr o Tanjiro pra mimir por um momento, mas aquele Akaza começava a ter alguns conflitos internos, tendo alucinações com sua esposa Koyuki, o chamando para ir para o outro lado, pedindo que ele desistisse daquela luta. E depois de relembrar todo o seu passado, o Akaza resolve ajudar o Gil a fazer um cosplay de Ace, mas ele é surpreendido por um baita socão do Tanjiro, bem no meio de seu rosto, o que fez ele lembrar dos socos do Keizo, falando para ele simplesmente começar de novo. E assim que Tanjiro pula com Gil tirando ele do raio de ataque, com um pequeno sorriso para o menino Tangerino, Akaza faz um golpe contra si mesmo, praticamente eliminando seu corpo. Mas o conflito interno com Muzan ainda continuava. Enquanto isso acontecesse, o Akaza ia continuar vivo, até que a Koyuki veio somente para o buscar e aceitou ir para o inferno junto a ele, com os dois partindo juntos e abraçadinhos. F aqui nos comentários para o Akaza. Só assim, o Akaza realmente teve seu final. Um homem que falhou em tudo, em proteger seu pai, em proteger sua família, em proteger sua esposa, em se tornar forte e até mesmo em cumprir seu dever como Oni. Mas no fim, escolheu morrer com um pouco de dignidade, escolhendo recomeçar do zero. E bom, se você chegou até aqui, eu só quero dizer uma coisa, eu não desisti de Kimetsu no Yaiba, ainda vai ter muitos vídeos de Demon Slayer aqui no canal. Eu achei até estranho alguns comentários desse tipo no meu último vídeo de Demon Slayer, mas não, eu amo Demon Slayer e eu não vou parar. No mais, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!